Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá e tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem feito na terra do Egito. Tem feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Quero convidar os amados irmãos para uma breve oração. Oremos.
Pai eterno e santo, glorificado seja o teu nome. Nós, ainda neste culto, Deus, reconhecendo tua grandeza, reconhecendo tua soberania, Deus, porque a ti pertencem todas as coisas. Reconhecendo Cristo, Deus, que foi anunciado pelos profetas, que foi anunciado na criação, que cumpriu a sua obra redentora e que voltará, assim como o viram subir aos céus, ele voltará e julgará vivos e mortos. E nós, Deus, estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. E enquanto isso acontece, nós te cultuamos, Senhor, e temos prazer em sermos instruídos pela tua santa palavra, para que possamos conhecê-lo cada vez mais. Portanto, Deus, a fim de conhecê-lo, nós reconhecemos que somos falhos e imperfeitos, e mais uma vez lhe pedimos, perdoa nossos pecados. E também, Senhor, com todo respeito e reverência eu lhe peço, que neste momento, Senhor, eu diminua, e somente a sua palavra prevaleça, porque a sua palavra é a verdade. E teu Santo Espírito, pelo teu favor e graça, ilumine em nós tua palavra já revelada, para que teu nome seja glorificado e a tua igreja edificada. No nome santo e poderoso de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o libertador. Lemos acerca da sarça e Deus se apresentando a Moisés através da sarça. Estarei fazendo hoje, neste pequeno sermão, uma introdução de uma série sobre esta sarça e sobre Deus, sua grandeza e sua soberania. Então convido os irmãos que vejam também os 2 próximos sermões, se assim o Senhor Deus nos permitir. O texto fala de uma sarça ardendo. E para explicar esta ação de Deus, um sermão não é suficiente. Então por isso estarei fazendo essa série. Mas neste sermão introdutório, vamos chamar assim, eu quero meditar com os irmãos sobre 4 tópicos acerca disto. Primeiro, o que envolve aqui a criação. Segundo, o que envolve a redenção. Segundo, o que envolve a formação da igreja. E terceiro, o que envolve a condenação dos ímpios. A criação de Deus. Deus como um fogo que está ali, mas não consome a sarça. Este fogo ilumina de tal forma que chamou a atenção de Moisés, para que Moisés fosse pessoalmente ver essa maravilha. A criação de Deus, ela é tão maravilhosa, que Deus ele cria a luz antes do luzeiro. Eu quero te convidar a ver aqui em Gênesis capítulo 1, verso 3. Gênesis capítulo 1, verso 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. No entanto, essa luz aqui criada, ela foi antes dos luzeiros. Veja aqui, Gênesis capítulo 1, verso 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Aqui está se referindo ao sol e à lua, que vão separar estações do ano, fazer divisões, né, de tempos, de horário, né? Sem a presença da lua, o dia na terra não seria um dia de 24 horas. Enfim, todas essas questões. Os luzeiros foram criados no 4º dia da criação. E aqui, no 1º dia da criação, disse Deus, haja luz, e houve luz. E não sei se você já viu astrônomos cristãos, alguns pastores que são astrônomos e que tentam explicar esse fenômeno pela astronomia. Eu respeito profundamente, mas eu quero dizer que isso daqui é teologia. E aqui é uma explicação espiritual. Esta luz de Gênesis 1:3 é Deus determinando Cristo
no mundo. Não Deus criando Cristo, porque Cristo não foi criado. Cristo é autoexistente, assim como o próprio Deus. Mas aqui há uma determinação de Deus, há uma referência a Cristo aqui, no primeiro dia da criação. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Deus não extinguiu as trevas. Deus, ele fez separação entre luz e trevas. O mundo caminha em trevas, a igreja caminha em luz. Enquanto houver mundo, aqueles que estiverem em Cristo caminharão em luz, porque Cristo é a luz dos homens. Cristo é a luz do mundo. Não o sol, não a lua propriamente dito, porque ele criou essas coisas. Mas Deus determinou Cristo como luz. Enquanto os réprobos vão andar em trevas e vão tomar as suas decisões em trevas. E havia trevas sobre a face do abismo. Os abismos continuam aí, e as trevas também. E os ímpios vão caminhando de abismo em abismo, de trevas em trevas, simplesmente porque eles não podem ver. Enquanto isso, aqueles que estão em Cristo são iluminados. E eles conseguem ver questões espirituais. Eles conseguem tomar as suas decisões baseados na luz da palavra de Deus. Que Cristo é a luz do mundo. Então, enquanto aquela sarça ardia, e Moisés olhou e viu uma maravilha ali iluminando, e Moisés foi lá ver o que estava ali. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para este fato. Verso 2 de Êxodo 3. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Anjo do Senhor, aqui é uma referência a Cristo. Cristo estava com Deus Pai, nesta sarça ardendo, chamando Moisés para libertar o seu povo, fazendo uma obra magnífica aqui. Então nós vemos aqui, o primeiro fato, a criação, o fogo ilumina. Nós vemos Deus determinando Cristo sendo a luz do mundo. Mas Deus, não aprove a Deus extinguir as trevas. Aprove a Deus fazer separação entre a luz e as trevas. E essa separação é vigente até hoje. A segunda questão que eu vejo nesse texto é a redenção, ou seja, João Batista, ao explicar a missão de Cristo, se refere ao fogo para purificação e condenação, e foi o texto que nós lemos agora há pouco, em Mateus 3, 11 e 12. João Batista, quando ele veio preparar a vinda de Cristo, preparar a missão de Cristo como precursor de Cristo, ele chama a atenção a este fato, fogo. O mesmo fogo que estava na sarça e a sarça não consumia. O mesmo fogo que purificará um povo, purificará uma igreja que não será impura de novo. A verdadeira igreja que Cristo purificar, será como aquela sarça que não se consome. A mesma igreja que Cristo purificar, ela ficará pura. Quem passar pela purificação de Cristo legitimamente, será aceita no céu onde não haverá impureza. Este fogo purificará, mas não consumirá. E esta pessoa, esta noiva de Cristo, esta igreja fiel, ela ficará pura. Mas este fogo, ele é condenador também. E ao condenar, ele também não consumirá. Ou seja, ele, como aquela sarça que não se consumia, e este fogo ardendo e a sarça não se consumia, assim será a condenação eterna dos ímpios, no fogo inextinguível, um fogo que não apagará. E estes ímpios não serão consumidos ali, pois a fumaça do seu tormento, conforme Apocalipse capítulo 14, capítulo 14, a fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Aquela sarça mostra a purificação e a condenação, aquela sarça mostra a criação de Deus, a luz do mundo, que chama os seus para ela, que atrai os seus para ela, como atraiu Moisés. E ela mostra a redenção de Cristo. Aquela sarça, aquele fogo que queima, ilumina e não consome, ele purifica.
ele condena, mas ele não consome. Ele estava na formação da igreja, na manifestação do Espírito Santo, como fogo purificador, separando salvos e perdidos lá em Atos 2, quando aparece como que línguas de fogo. Ou seja, toda uma linguagem sendo purificada. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que mentia não minta mais. Aquele que tem o desejo de pôr a mão no arado não consumia. Não consumia aquela sarça. E este fogo, ele aparece também na formação da igreja. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo se dá como um fogo purificador. Quando, no dia de Pentecostes, aparecem aquelas línguas de fogo, aquelas línguas vêm separar coisas, ela vem purificar uma linguagem, ela vem transmitir a mensagem de purificação e condenação para pessoas que falavam diversos idiomas, porque enquanto eles pregavam no idioma deles, aquelas pessoas ouviam nos seus próprios idiomas. E aquele fogo que está representado ali é o fogo que jamais se consumirá. A formação da igreja, passando pelo fogo, vai continuar com a sua caminhada triunfante até os céus, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. E além da criação, da redenção, da formação da igreja, também a consumação dos séculos. E eu quero convidar os irmãos para a leitura aqui, Apocalipse 14, verso 9 a 12. Apocalipse 14, verso 9 a 12. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, e os que guardam estes mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Existe uma falsa e espúria doutrina, que é a doutrina da aniquilação da alma, pregada por adventistas do sétimo dia e testemunhos de Jeová, que dizem que não haverá um inferno. Eles negam que Jesus ensinou sobre o inferno. Eles negam o que Cristo falou. E eles dizem que não haverá esse tormento eterno, que as pessoas serão aniquiladas, serão destruídas, simplesmente deixarão de existir. Não é isto o que Cristo manda João falar nesse texto. Verso 11: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, eternamente, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Alguém que foi exterminado não existe mais. E aqui está dizendo que essa pessoa não tem mais descanso, nem de dia nem de noite. Ela não terá mais descanso, uma eternidade inteira. Irmãos, note que loucura rejeitar Cristo. Note que loucura rejeitar a purificação de Cristo. Note que loucura rejeitar a comunhão dos santos. Não querer ser a noiva de Cristo. Note que loucura. Note que loucura viver para si mesmo, servir a si mesmo. A sarça está lá como um sinal manifesto do fogo que purifica e não consome, do fogo que condena e não consome também. Daquilo que Deus determinou no primeiro dia da criação, falando sobre Cristo, que atrai as pessoas e que realiza uma obra, e que está esperando a restauração dos tempos, até que o último eleito seja alcançado, para que possamos gozar finalmente da grande alegria imensa. Irmãos, não sigam falsas doutrinas de seitas heréticas, que negam a realidade do inferno, porque elas não mostram um contraponto. Essa doutrina da aniquilação da alma,
que Testemunhos de Jeová e Adventistas do Sétimo Dia pregam, ela é tão falsa, ela é tão perversa, ela é tão espúria, porque pessoas que acreditam nesta doutrina, algumas pessoas pensam assim: olha, já que eu serei exterminado mesmo e deixarei de existir, quero minha glória em vida. Então farei tudo para ter os prazeres da luxúria, da riqueza, da promiscuidade. Faço tudo agora, porque depois, não importa, eu simplesmente serei destruído. Irmãos, uma falsa doutrina diabólica que engana pessoas. No entanto, no mesmo texto que lemos, quando fala não haverá descanso para elas, também fala aqui a perseverança dos santos. A doutrina de Cristo oferece um contraponto. E ela fala de salvação e condenação. E ela fala de um fogo que não consome. O fogo que purifica e não consome será purificado para sempre. O fogo que condena e não consome pagará o preço da condenação. Redenção, formação da igreja e condenação estavam ali na linguagem daquela sarça. Vemos que a aparição de Cristo ali, o anjo do Senhor na sarça, tinha um significado de toda a obra de Deus. O povo que estava escravo no Egito foi criação de Deus. Gênesis 12, quando Deus levanta Abraão, não havia Israel, não havia povo judeu. Deus levanta Abraão e da descendência de Abraão, Deus cria um povo. O povo foi criado por Deus. E o apóstolo Paulo vem depois no Novo Testamento falar que os filhos de Abraão não são os israelitas, aquele que nasce na questão geográfica naquela terra lá, mas sim os da fé, os que abraçam a fé. Estes sim são os filhos de Abraão. Por isso a promessa: serão benditas na descendência de Abraão todas as nações da terra. Outra coisa que nós vemos aqui é a redenção. Deus liberta seu povo da escrava opressão do pecado, assim como libertou o povo da escravidão do Egito. Quero ler com os irmãos aqui Êxodo capítulo 12, versos 24 a 27. Que vai dizer o seguinte: guardai, pois, isto por estatuto, para vós outros, e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou das nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. A Páscoa estava na sarça, e a Páscoa nós vamos comemorar agora em breve. E na Páscoa você pode dar um ovo de chocolate para o seu filho? Pode, claro que pode. Aliás, deve. Dá um ovo de Páscoa para ele, com certeza. Mas fala para ele o que representa a Páscoa. Não é coelhinho da Páscoa. Representa a libertação. E somos salvos sendo libertos do nosso próprio pecado. E sabe como Cristo faz isso? Através do conhecimento. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Não é somente a verdade, é conhecer a verdade. A verdade está aí, é imutável. Mas se não conhecermos a verdade, não seremos libertos. Além disso, Deus congrega o seu povo no deserto e dá a sua lei. Quando nós vemos lá em Êxodo 20, quando Deus vai dar a sua lei, ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. E quando ele dá aquela lei, ele está mostrando que libertou o povo do pecado. E a lei de Talião, que é a condenação do pecado. Eu quero convidar também os irmãos para Levítico 24, 17 a 23. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal o restituirá, igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito.
fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. Uma e a mesma lei havereis tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Essa lei de talião, ela não está sendo mais aplicada, nem em Israel, nem pela igreja, nem por ninguém. Ela será aplicada por Cristo, que virá a julgar vivos e mortos. Todo aquele que derramar um sangue inocente vai pagar. Todo o mal cometido no mundo será pago. Aquele que está em Cristo, seu pecado foi pago na carne de Cristo. Romanos 8:3. Porque o pecado é na carne. O pecado é pago na carne. O nosso pecado, o pecado da igreja, foi pago na carne de Cristo. Os ímpios, será a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Tudo que ele fez será pago. Este fogo não consumiu a sarça. Ele não vai consumir o corpo do pecado, que será condenado eternamente. Os irmãos conseguem perceber a gravidade do assunto? Então nós vemos aqui. Vemos que o fenômeno da sarça arder sem se consumir apresenta para nós o fogo purificador, santo. Por isso a ordem que Deus dá a Moisés. Voltemos lá, Êxodo 3:5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Sabe qual que é o mínimo que a gente deve fazer? Reconhecer Deus como santo. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé. Esquece de ti mesmo quando você estiver no culto a Deus. Esquece de você. Esquece se você tem fome, se você tem sede. Esquece se você está com dor de cabeça. Esquece. Guarda o teu pé. Esquece lá fora os teus anseios, os teus desejos, tuas preocupações. Deixa tudo lá fora. Você veio aqui para cultuar o teu Deus, que é fogo consumidor, conforme o autor aos Hebreus. Então Deus disse para Moisés: tira a sandália, porque o lugar que está é santo. Este fogo é fogo santo que está queimando nessa sarça. Nesse episódio aqui nós aprendemos algumas coisas. Verso 6. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. O que Deus quis dizer aqui, lá na sarça, quando ele diz: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus está dizendo aqui o seguinte: todos vivem. Não se iluda achando que a pessoa que morreu já não vai sofrer mais nada, que ela descansou, que descansou em paz, e todas essas frases feitas que nós falamos para consolar o luto da dor de alguém. Irmãos, Deus é Deus de vivos. Veja o que Cristo, o eu sou, o anjo do Senhor que estava na sarça, e falou isso para Moisés. Veja o que ele diz lá em Lucas 20. Quero convidar você. Lucas 20, a partir do 37, ele diz aqui: e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Ou seja, todos estão vivos. Alguns estão nesta carne, outros estão com outro corpo, não sei como, mas todos estão vivos, salvos e perdidos, santificados pelo fogo purificador, que não consome, ou atormentados pelo fogo condenatório, que não consome. Todos estão vivos. Verso 7, e eu quero que você preste muita atenção nisso. Este Deus da sarça
é o Deus que está aqui agora. E é o Deus que escuta a tua oração. Olha só, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. O mesmo Deus da sarça, que é o mesmo Deus que estava na cruz, o mesmo Deus que virá julgar vivos e mortos, o mesmo Deus que estará reinando com seus anjos no inferno, o mesmo Deus que está cuidando da sua igreja, é o mesmo Deus que vê a tua aflição. O mesmo Deus que viu a aflição de Agar, o mesmo Deus que escutou a oração do menino e abriu os olhos da Agar, que Agar tinha deixado o menino com um restinho de água no cantil para morrer no deserto. E falou: não quero ver meu filho morrer. E sentou, e foi para um lugar distante, e sentou ali, e começou a chorar. E Deus fala para ela: escutei a oração do menino, olha para o lado. E Deus abre os olhos dela, e ela vê uma nascente de águas. Teu filho não vai morrer. O mesmo Deus que andou sobre o mar, o mesmo Deus que andou sobre o mar, para apaziguar o temor e o medo que estavam aqueles homens no barco, que moveu o sobrenatural andando sobre a água, é o mesmo Deus que está no teu quarto em secreto, quando você está aflito e chorando, com a sua alma desanimada, triste. É o mesmo Deus que vê a tua aflição e te estende a mão. Ele caminhou sobre as águas, ele caminha sobre o chão do teu quarto. O mesmo Deus está aqui agora, recebendo a nossa adoração. O mesmo Deus está falando para nós do seu grande amor, que nós não estamos abandonados à nossa própria sorte. Aquela sarça não queimou à toa. Deus poderia ter aparecido para Moisés como apareceu para os pais de Sansão e outras teofanias que o anjo do Senhor apareceu. Mas para Moisés ele apareceu naquela sarça que queimava e não se consumia. Porque Deus tem uma grande lição para todo o seu povo em todas as eras. E neste texto ele fala: certamente vi a aflição do meu povo. Certamente eu vejo a tua angústia, certamente eu vejo o que você está passando, certamente eu vejo a tua aflição. Você não está abandonado na tua própria sorte. Não é porque as coisas estão talvez delicadas agora que serão sempre assim. Não desista, não abandone, confie em mim, segura na minha mão. Eu estou vendo, eu vou enviar libertador. Deus não está indiferente ao nosso sofrimento. Se Deus fosse um Deus indiferente, Ele não enviaria o seu próprio Filho. Ele simplesmente nos condenaria. Verso 7 ainda. Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exautores. Eu não sei se alguma coisa está te oprimindo ou não, mas a sarça não consome. O fogo está lá. Não há nada que aconteça na nossa vida que não tenha a santa e bondosa permissão de Deus. Não cai duas aves do céu, não cai uma ave do céu sem a permissão dele. E nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Ele. Então tudo que vier a acontecer a nós é a permissão bondosa de Deus no seu cuidado para conosco. E ao clamarmos a Ele, Ele certamente ouvirá. E ainda aqui, conheço-lhe o sofrimento. Um Deus que conhece todas as coisas, que conhece o nosso sofrimento, que envia o seu Filho para sofrer o que ele já sabia que seria dor aguda, profunda por nós. O Filho que aceita, que conhecia já, por ser onisciente, sabe o que é dor. Veio para ser um homem de dores, se esvaziar da glória de ser Deus, entrar num corpo humano para sofrer, para assim ser o autor da nossa fé. Se Ele não tivesse sofrido, nós não teríamos fé hoje. Se Ele não tivesse passado pela cruz, nós não estaríamos salvos, nós seríamos condenados com o mundo. Um Deus que conhece o sofrimento. E quando Isaías vai falar a respeito de Cristo, fala um homem que sabe o que é padecer.
E vem mais. Deus vê os opressores e os adverte do juízo. O verso 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do meu povo os filhos de Israel do Egito. Deus poderia ter consumido o Faraó, né? Você está escravizando o meu povo? Ó, vou jogar um raio na tua cabeça aqui. Poderia ter feito isso. Mas Deus faz todo um processo de advertência a Faraó. Olha aqui, ó. Olha aqui o que espera por você. Olha a primeira praga, olha a segunda praga, olha a terceira praga. Sabe o que vai acontecer? O mar vermelho vai encobrir vocês. Sabe o que vai acontecer? Uma eternidade inteira, sem descanso e de dores. Porque você se acha rei sobre o meu povo. Um Deus que adverte do juízo. Algumas pessoas falam assim, Deus é bom porque Ele mandou o dilúvio. Moisés ficou centenas de anos pregando o amor de Deus. E o povo simplesmente rejeitou e preferia viver na crueldade e na violência que praticavam. Se Deus não envia o juízo, o dilúvio, não poderíamos dizer hoje que Deus é justo e que condena o mal e o pecado. Alguns olham, faltou o amor de Deus. Outros veem como exatamente é. O amor de Deus estava presente na longanimidade, quando Deus deu muito tempo para aquelas pessoas se arrependerem, mas eles escolheram rejeitar. Resolveram escolher suas próprias obras, aquilo que lhe dava satisfação mundana e passageira, e rejeitaram a pregação do justo Noé. Além do mais, versos 13 a 15, Deus não quer ser lembrado e conhecido por um nome, nem por uma imagem, mas pelo que Ele é. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vosso pai me enviou a vós outros, de vossos pais, me enviou a vós outros, e lhes perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu quero desmembrar isso aqui nos próximos sermões, irmãos. Veja a grandeza de Deus. Veja as seitas que existem por aí, que insistem no nome verdadeiro de Deus. Irmãos, Deus não revelou seu nome verdadeiro. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração a geração. Deus não quer ser lembrado por imagens de escultura, por quadros, por um homem velhinho sentado num trono. Deus não quer ser lembrado por nomes que as pessoas acham que pesquisaram e encontraram nomes. Deus quer ser lembrado pelo que Ele é. Deus quer ser adorado pelo que Ele é. Deus se manifesta ao seu povo pelo que Ele é. E eu vou te dizer uma coisa, morrereis em vossos pecados, se não reconhecerem o eu sou. Veja aqui, ó, João capítulo 8, versos 23 e 24. Veja que o anjo do Senhor, Cristo, que estava na sarça, veja o que ele diz aqui, ó, João 8, 23 e 24. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou, por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, aqui Cristo falando, morrereis nos vossos pecados. De fato, esse fogo não vai se apagar. Esse fogo é eterno. Tanto o fogo da purificação será eterno para os salvos nos céus. Purificação eterna. Como o fogo da condenação será eterno para os réprobos que serão lançados no lago de fogo. E para terminar, eu quero ver o tema do sermão de hoje, que é o 3:12. Deus lhes respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que te eu enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Eu sou contigo, eu vou ouvir a tua aflição.
Eu vou tirar você da mão dos seus opressores. Eu vou curar a sua alma. Eu vou tirar você do Egito. Mas é para você me servir. Não é para você querer ser servido pela igreja. Não é para você achar que está fazendo favor à igreja. Não é para você menosprezar Deus e vir no culto só quando você quer. É para você servir ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra, porque esse é o dever de todo homem. Sirva a Deus enquanto você respira. Não espere chegar os dias maus, aonde você venha pensar: como eu me arrependo de não ter dado os meus melhores dias para servir ao meu Deus. Como eu me arrependo de ver as coisas desmoronando na casa de Deus. E eu preocupado apenas comigo mesmo. Não caia neste erro fatal, porque o fogo não se apaga. Ele não se apaga pelos séculos dos séculos. E eu quero terminar, seja qual for a sua dificuldade, convido você a se voltar para Deus. Tirar suas sandálias diante dele, porque ele é santo. E ele será contigo e te libertará do teu Egito. Ele te libertará do teu opressor. E você, como resposta de gratidão, servirá a ele por toda a eternidade que nós já estamos vivendo. Nós não estamos fora da eternidade. A eternidade é o tempo todo. E você o servirá e viverá futuramente, no porvir, gloriosamente, na terra prometida, na Nova Jerusalém, a terra santa que descerá do céu. Amém. Quero, como resposta a esse sermão, louvar a Deus com o Salmo 50.